Então, vamos começar. É, é, Vamos. meus queridos amigos, Sim. primeiro eu preciso pedir desculpa por mais esse adiamento, né? Não foi possível participar da última vez, por motivos que vocês sabem. É, nós vamos examinar hoje aliás, a qualidade desse livro é que me deixou nervoso na quinta-feira passada. Eu não podia perder o encontro, porque esse encontro é um ponto de agregação muito importante para a cultura. Então, nós fazemos parte de um grupo de resistência contra esses movimentos que não beneficiam, não valorizam a cultura. Então, o nosso encontro é muito importante. E, e o livro da Carol é um livro brilhante, instigante, criativo, na sua maioria. São 41 contos extraordinários. É difícil escolher um conto para uma antologia. Se eu escolho um conto, eu cometo uma injustiça com os outros 40 contos, que são todos bons. É verdade que nós temos nossas, podemos ter nossas preferências, mas é uma preferência sempre instável. Sempre alguma coisa pode mudar. E na quinta-feira passada, com a minha indisposição, eu acabei piorando psicologicamente e não foi possível comparecer. Mas estamos comparecendo hoje, tudo superado. Vamos examinar um livro muito bom. No meu roteiro aqui, na verdade, eu só tenho duas palavras: estilística e matéria. Eu vou examinar a, o estilo da, da Carol e a matéria de alguns de seus contos. Não será possível falar sobre os 41 contos, mas eu vou falar sobre os que me parecem mais instigantes num encontro como esse. Eu vou falar um pouquinho sobre a biografia da Carol, depois eu vou explicar de que maneira eu vou ver essa biografia e, os impulsos literários dela. Vou falar sobre isso. Depois eu vou passar a palavra a ela. Ela vai dizer a biografia dela, da perspectiva que ela tem, vai falar sobre a sua literatura, o que ela acha da própria literatura, quais são os seus pontos de referência. Vamos falar sobre isso. Então, eu vou começar, eu quero começar antes da Carol, porque eu vi um texto que vocês já devem ter lido, mas eu vou ler de novo, né, para acentuar o estilo de quem escreveu. É a orelha do livro, né? E se fosse você? A orelha do livro, a orelha esquerda. A orelha não está assinada, mas é um trecho muito bem escrito. É, uma, é um texto moderno que serve de base aos nossos estudos de literatura. A literatura moderna tem que ser assim, direta, objetiva. Vejam como, possivelmente, o editor escreveu a orelha do livro da Carol. Vamos ver juntos. Carolina Navarro sempre gostou de ler e escrever. E quando, aos 11 anos, ganhou sua primeira menção honrosa num concurso de contos, pensou que talvez pudesse um dia vir a ser uma Clarice Lispector. O tempo passou na janela. Carolina até viu enquanto estudava para ser juíza e já não tinha tempo para escrever nada que não fosse sentença, depois de passar no concurso. Até que um concurso de contos da Associação Paulista de Magistrados, a PAMAGES, teve como tema algum caso vivenciado pelos juízes. Surgiu o conto Simbiose, premiado, e com ele uma forma de elaborar as histórias que a juíza testemunhou além de julgar. Os contos foram tantos que logo ela percebeu que tinha textos suficientes para publicar seu próprio livro. Essa orelha está muito bem escrita. Deveria ter sido assinada pelo editor ou por quem escreveu. O estilo é correntio, direto, objetivo. Assim deve ser a literatura moderna. E aqui está um pouco da biografia da Carol. Agora, a própria Carol escreve na quarta
na quarta capa. Escreve na quarta capa. Tem muito de ficção nessas páginas. Não são relatos fidedignos e nem poderiam ser. As histórias são minhas, mas a inspiração, em parte, veio daquela fresta que as pessoas abrem das suas vidas para o juiz de seu processo. Ser juiz é mergulhar na vida das pessoas e tentar não se molhar. O juiz não pode se envolver emocionalmente e julgar com o coração e não com a razão. Mas há casos que desafiam a sua humanidade. Este livro traz textos que eu fui escrevendo ao longo dos anos, muitas vezes com o coração sangrando, depois de ter chegado em casa, tirado a toga e me permitido chorar e elaborar coisas que vivenciei no julgamento de acusações. Esses dois textos, um da própria Carolina e o outro, possivelmente de seu editor, na orelha esquerda, já são exemplos de literatura, como deve ser a literatura moderna. A literatura moderna deve ser comunicativa, e a Carol é comunicativa. Deve ser emotiva, e a Carol é emotiva. E deve saber julgar com isenção, o que afasta o coração e põe em referência à razão. A grande característica do juiz é a racionalidade. Ele é imparcial e racional a examinar provas, a examinar fatos. Bom, isso eu precisava dizer a vocês, porque eu quero que vocês leiam isso de novo, né, para ver como deve ser escrita a literatura hoje, para a literatura sobreviver, com participação na sociedade. A literatura é o melhor meio de expressão da sociedade e de seu tempo. É o mais importante, que trabalha com o material mais importante, que é a palavra. A palavra é uma argila que pode ser maleável, principalmente na mão de grandes escritores, como a Carolina é. Outra coisa que eu queria, antes de passar a palavra à Carolina, que vai falar sobre a sua biografia, onde nasceu, onde estudou, como estudou, quais os seus impulsos de juventude, vai dizer tudo isso, né? E em que tudo isso influenciou na literatura dela, que é moderna, contundente, bonita e tem todas as emoções. Depois nós vamos falar sobre isso, né? Falar sobre estilística e falar sobre a matéria desses contos. Então, eu vou passar a palavra à Carolina, Carolina Navarro, minha querida amiga. Eu sou amigo dela e do Rogério, seu marido. É uma amizade que me honra, né? E eu me sinto muito à vontade hoje aqui, pedindo as minhas desculpas pelo adiamento, mas, afinal de contas, o nosso ponto de agregação está existindo. O nosso clube está funcionando. Eu passo a palavra à Carolina, então, que vai falar uma mini biografia e vai falar um pouco sobre o que ela pensa do seu estilo, o que ela pretende com a sua literatura. Carolina, você está com a palavra, bem. Obrigada, querido Mafra, que é uma fonte de inspiração para todos nós, não é? Um exemplo de escritor, também já foi magistrado, que foi jurado de tantos concursos dos quais eu participei. Nunca imaginei ser elogiada assim por você, enfim, depois de ter em mãos meu livro de contos. Muito obrigada. Queria dar boa noite a todos, agradecer a todos aqui pela participação. Estou nervosa, estou emocionada, porque assim, acho que todo mundo que escreve sonha um dia ter um livro publicado. E para mim é um filho, né? Assim como meus outros filhos, é um filho que a gente em alguns momentos não imagina que vai ver ele nascer, ganhar o mundo, encontrar leitores, pessoas que gostem do que a gente escreve.
Falando um pouco de mim, da minha biografia, eu sempre gostei muito de escrever desde pequeno. Acho mais até do que gostar de escrever, eu sempre precisei muito escrever. Sempre fui aquela menina que tinha o seu diário, que escrevia tudo que acontecia no diário. Depois eu comecei a escrever textos, contos, enfim. E de alguma forma ia trabalhando as coisas que aconteciam comigo através dos contos. E nunca achei que algum dia esses contos fossem ser publicados e alguém fosse ler. Como eu falei aqui para o editor, né, e ele escreveu, por muito tempo eu fui deixando isso de lado, porque a gente escreve tanto como juiz, né, é uma escrita tão diferente, tão mais objetiva, e parecia que não havia tempo mais para me dedicar aos meus contos, à minha escrita, eu fui deixando de lado. Aí realmente teve esse concurso da Pamages, acho que foi da Pamages, não sei se foi da Pamages ou da MB, em que eu mandei esse conto sem nenhuma pretensão, o conto ganhou, nem me lembro agora que lugar, e aí eu falei, nossa, acho que então tem alguma qualidade no que eu escrevo, vou voltar a escrever. E coincidiu da Vivian, que está aqui. Vivian, muito obrigada pela sua presença, ter participado do clube de leitura da Pamages, e ela comentou que ela tinha, né, um grupo de escrita criativa, enfim. E eu comecei a participar, e a partir dali voltei com tudo, a escrever, a tentar encontrar o meu estilo. Então, agradeço muito a Vivian, a Simone, a Ana Maria, que estão aqui, que participam. Paralelamente a isso, nós temos o grupo de escrita criativa da Apamages também, me ajudou muito. Daniele, Davi, Rafael, Leonete, o Rodolfo, que estão aqui, a Adriana, enfim, todos que também participam, né, desse processo de escrita. Eu acredito que o estilo vai sendo criado, né, Mafra? Eu não sei se eu já tenho um estilo. A cada hora eu vou testando, né? Eu vejo coisas interessantes, eu gosto muito de ler, e aí eu penso, por que não tentar, né? Trabalhar um pouco mais os diálogos, agora estou tentando trabalhar fluxo de consciência, sempre, lógico, dentro da forma que eu gosto de escrever. E aí são filhos, né, que vão sendo gerados. E que bom que tem um leitor que lê, que gosta, que até critica, enfim, mas que de alguma forma eles conseguem causar alguma sensação, não é? Alguma reflexão, impactar a vida dos leitores. Eu acho que é isso que qualquer escritor busca. Acho que é Muito isso que bem, eu tinha Carol. para falar. E É queria excelente. agradecer Não, meu irmão que está aqui, minha irmã, enfim, meu marido também. Eu não agradeci quando falei das outras pessoas, a Simone, minha amigona, a Eliette, ó, que também está aqui, escritora e coachista. Obrigada, gente, obrigada a todos. Carol, Carol, Tudo bem, mas Léo? o Mafra pediu uma lição para você, você não falou, onde você nasceu, o que que você estudou, por que que Então, escreveu, e você tem um montão de filhos. falar coisas mais pessoais, né, Leonete? Ah, é Enfim, bacana você eu contar. vou contar. Eu nasci em Santo André. Tenho três irmãos. Ai, três irmãos, olha aí, eu não sei que irmão que é esse que eu pus a mais. Somos em três filhos. A Cláudia e o Sérgio, nem tô nervosa, né, gente? A Cláudia e o Sérgio que estão aqui. E tenho três filhos, na verdade, e um enteado. Quatro filhos, que é o Vitor, o Lucas, o Gabriel e o João Pedro. Só meninos e duas cachorras, para compensar um pouco, né? Essa coisa tão masculina em casa. Que mais, Leonete? Pergunta aí, que mais que você quer saber? Olha, você estudou bem. Onde estudou? Eu Que faculdade você cursou? Eu estudei, então, até o fundamental eu fiz no Quarup, que é uma escola aqui no ABC, depois eu fiz Bandeirantes no ensino médio, e aí eu queria ser atriz, né? Eu sempre achei que eu fosse ser atriz, fazia teatro, aí minha mãe me convenceu, como, você escreve tão bem, por que que você não faz direito e jornalismo? E depois, quando você fizer 18 anos, eu passei muito cedo no vestibular, eu tinha 17 ainda. Aos 18, você faz escola de arte dramática na USP, precisava ter 18. Então, assim, eu acabei fazendo direito e jornalismo, me encantei no direito com o que o juiz fazia, fiquei
apaixonada pelo que fazia mesmo, né? Pelo trabalho do juiz. E a partir daí decidi que não queria mais ser atriz, queria ser juíza e me dediquei a isso até passar no concurso. Mas fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, sou formada em jornalismo e em direito. E jornalismo me ajudou muito, porque na faculdade de jornalismo nós lemos muito, né? Tem uma das matérias que era crítica literária, era uma das que eu mais amava e que me trouxe muita bagagem. Eu acho que para escrever, a primeira coisa é ler muito. Acho que a leitura ajuda bastante. Então, a É isso faculdade mesmo. de jornalismo me ajudou bastante. Na PUC é jornalismo e direito na USP, na São Francisco. Hum, muito bem. Tá certo. Eu vou retomar a palavra, então, e vou falar alguma coisa sobre o estilo da Carol. Eu achei interessante tudo que a Carol falou. Eu achei mais interessante para mim é que ela disse: eu estudei para buscar o meu estilo. Eu procurei, eu procurei o meu, realizei o meu trabalho em busca de meu estilo. Então é interessante mostrar um pouco do estilo da Carol. Então eu vou ver aqui na página 63 um trechinho muito pequeno que vai ilustrar o que eu estou dizendo. É, o texto da Carol. O despertador toca e me tira de um sonho bom. Não consigo me lembrar exatamente do que sonhei, mas sei que era bom. Isso acontece muito comigo e me deixa com uma sensação de perda, um saudosismo estranho de algo que nem sei precisar o que é. Logo hoje, preferia ter acordado de algo não tão bom. Não precisava ser um pesadelo, mas algo neutro. Mas não. Se Deus me mandou esse sonho bom, foi um presente. E assim deve ser. Essa é a abertura de um dos contos da Carol. Então, o que vocês observam no estilo da Carol? Vocês observam fluidez na expressão do conteúdo, nitidez do próprio conteúdo. O estilo dela é direto, né? Vai direto ao ponto, não foge da matéria, não foge do conteúdo. Então, esse é o estilo da Carol, que agora eu estou sabendo que ela pretendia ser atriz. Bom, ela não é uma atriz hoje, mas, de certa maneira, ela é diretora de teatro, porque o seu conto tem muito de teatro. Há, antigamente, falava-se na expressão teatro de bolso, quer dizer, é um teatro rápido. Há muitos contos da Carol dialogados de maneira direta, consecutiva, né? E é, revelando um conteúdo muito firme, mostrando uma realidade muito direta. É, boa parte do trabalho da Carol tem esse teatro de bolso. Eu não sabia que ela pretendia ser atriz. De certa maneira, ela é, escrevendo. E, mais do que atriz, ela é diretora do seu teatro de bolso. Né? Por exemplo, há um conto chamado Cachorrada, em que há uma briga de casal muito interessante. A mulher, a mulher e o seu companheiro, a mulher sempre carregando um cachorro, não é? E o marido reclamando que ela dá mais importância ao cachorro do que a ele. Não é? Quer dizer, esse ciúme barato de quem não tem muito orgulho. É, outros contos da Carol, né, que tem essa nitidez que lembra muito Hemingway, Dia de Visita, Ponte, Maria Luísa Pinto Ferraz, o conto Sonâmbulos, muito, muito importante esse conto Sonâmbulos, e também Pedaço de Mim, que me deixou muito emocionado.
Eu não sei por que motivo, é característica minha, eu sinto demais o problema dos que não têm nada, dos que não têm nada a perder, não têm posição na sociedade, né? Os despossuídos. Isso mexe muito comigo, porque, afinal de contas, eu faço questão de ser. Eu, como escritor, eu sou um escritor latino-americano, sou um escritor brasileiro, sou um escritor paulista e sou um escritor imigrante, descendente de imigrante. Eu faço questão de dizer isso. E eu sinto isso na Carol também, nos contos. E também na Eliette, eu sinto isso. Né? Ah, ah, essa, essa presença, digamos, de pessoas que não têm nada, que buscam, que querem, que precisam fazer alguma coisa e lutam contra uma adversidade natural. Eu noto isso na Eliette, que também é uma escritora importante, e na Carol. Depois vamos falar sobre essa coincidência, né, de juízes escrevendo e escrevendo tão bem como a Carol, a Eliette, a Daniele, a Renata Manzini, o Capelato, né? O Ranulfo. O Ranulfo não é juiz, mas é casado com uma juíza. Então, a gente pode promover o, o Rodolfo, né? Promover o Rodolfo a juiz. Bom, é, outra coisa que eu tenho que ver. Vamos passar na matéria, né? Ou melhor, vamos continuar na estilística ainda, que eu, eu falar sobre estilo. A Carol falou em busca do estilo. O que é estilo? Historicamente, o estilo nada mais é do que estilete. Estilete, um objeto de metal, um objeto de osso, né? Que servia, no começo da civilização, servia para imprimir sinais em tábuas enceradas. As tábuas eram as páginas, né? O vovozinho da página. As, as páginas eram páginas de madeira. Pedaços, é, é, artefatos de madeira bem fina. E essa madeira é encerada e o estilete imprimia sinais na madeira. Então, o estilo acabou sendo isso mesmo. O estilo acontece quando o escritor tem consciência dele. Então, como fez a Carol, ela estava procurando o seu estilo e achou. Ela sabe muito bem o que escrever. Quem escreve 41 contos bons tem consciência do seu estilo. Então, o que é o estilo? O estilo é a consciência da linguagem lírica na poesia. Né? O estilo é a consciência da linguagem lírica na poesia. E o estilo é a consciência da linguagem literária na prosa. A Carol, eu sei muito bem, li todos os contos dela, e eu sei que ela tem consciência da linguagem literária. Ela formou o seu estilo. Estilo é essa consciência. Né? E valorizando a, o nascimento do estilo, do estilete, nós podemos dizer que o estilo tem um aspecto impressionista, porque ele é uma pressão sobre o papel, não é? Ele é uma pressão sobre o papel, era uma expressão sobre o artefato de madeira, né? E é uma impressão que causa uma impressão no outro. Né? O estilo ele tem um caráter recíproco. Ele é impressionista pela origem, né, causar impressão, né, e, é, determina a existência dessa impressão. Eu, por exemplo, fiquei impressionado, digamos, com o conto da Eniette, Cacofagia. Fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com o conto da Carol, Simbiose. Fiquei impressionado com Orai por Nós, né? Cuja abertura eu li agora. Né? Há vários contos da Carol que me impressionam. É, Machado de Assis impressiona
pelo estilo falsamente minimalista dele. Guimarães Rosa impressiona pelo estilo é, é, artificioso no melhor sentido da palavra. As palavras, as palavras têm vários sentidos. Todas as palavras se submetem a um fenômeno chamado polissemia. Tem vários sentidos. E quando eu falo que Guimarães Rosa tem um estilo artificioso, né? É artificioso no melhor sentido da palavra. O melhor sentido. Que Guimarães Rosa é criativo. Esse é o sentido. E a criação não deixa de ser um, um, um artifício, que tem um pouco de arte. Tem, né? A palavra artifício tem um, uma origem que liga essa palavra à ideia de arte. E Guimarães Rosa antes de mais nada, arte. E Carol também, não no estilo de Guimarães Rosa, que é um estilo que morreu com Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um escritor que não faz discípulos, ele faz imitadores. E nós não podemos ser imitadores, temos que ser criativos. A Carol não tem nada de Guimarães Rosa, não, ainda bem. A Carol tem a Carol, que nos interessa, né? A literatura tem um caminho a seguir. O caminho da criação de Guimarães Rosa tem tanta individualidade, tem tanta genialidade, que só pode ficar em Guimarães Rosa. Né? Agora, o estilo falsamente minimalista do Machado de Assis pode fazer discípulos. Né? A literatura moderna exige a presença de discípulos de Machado de Assis, e não de Guimarães Rosa. E isso não tira absolutamente o grande valor histórico e literário de Guimarães Rosa. Hoje não se pode escrever como Guimarães Rosa. A vida é muito complexa, então é preciso um, um estilo direto para aprender a realidade toda. E a Carol fez isso. Vamos ver uns contos da Carol. Eu já citei alguns, né? Dia de Visita, muito interessante. Ponte, Maria Luísa Pinto Ferraz, né? Tem umas partes irônicas. Sonâmbulos, Pedaço de Mim 1 e 2. Né? É, eu assinalei aqui, tomei nota do seguinte: matéria. Alguns contos da, da Carol. O cotidiano real e a confissão. Simbiose. Eu anotei. De que trata a simbiose? A anulação metafórica de um ser por outro. A anulação metafórica de um ser por outro. Que, na verdade, só em estudos de psiquiatria, né, podemos admitir essa anulação total de uma pessoa por outra. Né? Mas a Carol cuidou desse assunto e que tem um pouco de filosofia. A filosofia nesse conto, a unidade bipartida de Platão. Platão tem a, a metáfora dele de que as pessoas foram criadas, né? E, e a criação se bipartiu e uma parte procura, passa a vida procurando a outra, né? É a unidade bipartida de Platão. A Carol cita isso no seu conto. Eu assinalei também, nesse conto, só no conto Simbiose, o aumento progressivo rumo ao nada. A mulher, né, é, procura uma dependência em relação ao marido, procura uma anulação cuja causa é o marido. Então, eu assinalei aqui, é o aumento progressivo rumo ao nada. Agora, o conto termina com dois tiros. Dois tiros.
Agora, é uma pergunta que eu faço a todos vocês. Vocês todos leram o conto. E a Carol termina esse conto com a pessoa que não é nada dando 2 tiros, né? Então eu perguntaria, ela deu 2 tiros em quem? Em quem? Eu tenho uma resposta. Não sei se é a resposta da Carol, mas, Carol, depois que você publicou o seu livro, você não é mais dona do seu livro, né? Você não pode impedir as interpretações. A minha interpretação desses 2 tiros é o seguinte: um tiro foi para o marido dominador, um tiro foi nele, né? E outro tiro foi nela. Ela se suicidou. Isso que eu acho. Ela não precisava dar 2 tiros num homem tão próximo. Não precisava. Então, na minha interpretação, ela deu um tiro no homem dominador e deu um tiro nela. E o que significa esse suicídio? Eu assinalei aqui uma definição de suicídio. O que é o suicídio? A mulher era um nada. Ela se nadificou diante do marido dominador. Ela perdeu a sua vida. Ela transferiu tudo para o dominador. Então, eu forjei uma definição de suicídio. Suicídio é o nada expandido. Ela já era um nada. Ela deu um tiro em nada. O suicídio é isso. É um nada expandido. Tirei isso, né, comentando o conto da Carol. Bom, isso é um conto. O conto deu nome ao livro, e se fosse você. Esse conto começa com uma mancha na parede, né? E eu observei a atração da mancha. Uma mulher, possivelmente com afetações mentais, né? Ela vê na mancha o formato de tartaruga e ela conversa com o pai sobre os seus problemas pessoais, a sua memória. Nessas memórias aparecem as figuras das nuvens, né? E a Carol termina o conto é, misturando que a narradora do conto fala para o pai. Depois, no final do conto, não fala mais para o pai. Fala para aquelas criaturas, aqueles meninos e meninas que viam as nuvens no tempo da infância, tentavam interpretar as nuvens, né? Ela termina o conto assim, né? Bem se vê que a narradora ela tem confusão mental. Um outro conto que eu achei muito interessante chama-se Curva de Rio. Está na página 115. Curva de Rio. O que a dona Carol fez com este conto? Eu gostaria que, quando vocês fossem para casa, lessem o conto de novo. Porque a Carol simplesmente, uma boa escritora, fez uma inversão na, na ideia de causa e efeito, né? Todos nós partimos de uma causa e essa causa determina o efeito, né? Esse é o juízo linear, causa e efeito. A Carol começou esse conto pelo efeito. Leiam de novo. Começou pelo efeito. A causa só vai aparecer no fim. Isso é muito interessante, Carol. É inteligente, é instigante. Não sei se você pensou isso, mas é assim que eu interpreto. Na relação de causa e efeito, em vez de começar pela causa, como se vê, por exemplo, em ora, orar por nós, né? Primeiro causa e depois os efeitos, as consequências. Não, você começou consequencialista, começou pelos efeitos e terminou pela causa, né? O começo do conto, eu não estou com o conto aberto aqui, mas é o banho. Ele fala sobre a água, que isso vai ter um sentido depois da leitura total do conto. No começo, bem se vê que o estilo é aéreo,
né? não, não se fixa numa realidade. Depois essa realidade aparece. Né? É o conto Curva de Rio. Muito inteligente, muito criativo. Agora, também não tenho conto, nem vou precisar de ler trecho do Orai por Nós, porque é um conto, Carol, que eu li 4 ou 5 vezes. Tanto eu gostei desse conto. Gostei de, gostei de todos os seus contos. Mas esse Orai por Nós, francamente, né? Eu li 4, 5 vezes. Querida, eu confesso a você, eu li para aprender como é que se escreve conto. Está muito bem feito, muito bem feito. É como o conto da Eliette também, a Cacofagia, que eu li 4, 5, 6 vezes. Né? É, é, vocês duas são escritoras importantes, já são escritoras importantes, já têm consciência, cada qual tem consciência de seu estilo. E é interessante conversar sobre estilo. A Eliette tem um estilo minimalista. Nunca se esqueçam do seguinte: minimalista não quer dizer reducionista absolutamente. Em literatura, não. Ninguém diria de Machado de Assis que ele seria reducionista. Absolutamente. Ele é minimalista na forma e tem um conteúdo notável. E vocês também. Né? Vocês apreendem com muita elegância, com muita firmeza a realidade moderna. Isso é muito importante, muito importante. Agora, orai por nós. A personagem é magnífica, magnífica. É um cidadão ególatra, né? O que é egolatria? É o gostar de si mesmo, né? É ser apaixonado pelo próprio ego. E o cidadão lá, né? Muito elegante, muito sofisticado, muito bonito, é, é, parecendo ser, ele mesmo pensa que é o braço vingador de Deus. Isso, isso que a Carol inventou. Inventou uma personagem que se considera o braço vingador de Deus. Um homem que tem uma sexualidade ambígua, ele tem também uma religiosidade ambígua, ele fala muito sobre Deus, fala que é protegido de Deus, e ele se prepara para um encontro agendado por esses aplicativos da internet. Né? Um encontro entre homens. Então ele se prepara. É muito interessante no conto a maneira como a Carol trabalha sobre a psicologia das cores, o vermelho, o azul, o amarelo. Né? Cada cor tem uma intensidade psicológica. A história se passa numa quinta-feira, porque quinta-feira é dia do azul. Então ele veste azul, né? Um terno azul marinho, um, uma camisa azul royal, uma gravata combinando em degradê. O sapato também é marinho, as meias também. Então ele se prepara. Ah, existe o perfume do dia. Não é só a cor do dia, né? A cor vermelho de um dia, o azul de outro dia, amarelo, verde, né? Existe também o perfume do dia. Vejam a sofisticação desse sujeito, desse vingador de Deus. Então ele parte para um encontro, parte, tudo é descrito com uma, uma segurança total, uma segurança visível, né? No conto, né? Até, até chegar ao final, né? Até chegar ao final, que é a maneira como ele conversa com a pessoa, o outro homem vem com um terno cinza, roupa cinza, né? O, o Vingador de Deus é irônico, é inteligente, é, tem uma sofisticação que causa até, digamos, uma leve repugnância.
né? Esse foi o objetivo da Carol. Ela inventou uma personagem para criar no leitor uma repugnância. Não sei se ela pensou nisso, mas é como eu reagi diante de um sujeito tão perfeito e que se considera tão perfeito. Então, acho que as piores pessoas do mundo são os ególatras, aquelas que se amam demasiadamente, né? E ele envenena o, o, o cidadão no encontro. Envenena e tudo bem, tudo em ordem, volta com o seu carro, né? É, é, esse é o ponto. Uma obra-prima, Carol. Esse conto é uma obra-prima. O seu livro é muito bom. O seu livro é excelente. Você não tem que mudar nada daqui para frente. Mantenha o seu estilo, porque você já encontrou o seu estilo. Você já encontrou. De maneira que a sua obrigação agora é continuar sendo juíza, recolhendo material e transformando esse material em ficção. O seu livro não tem nenhuma matéria bruta. Pedaço de mim, por exemplo, você passa a palavra a mulheres sofridas, né? Passa a palavra a mulheres sofridas, né? É um grande sofrimento por resultado da injustiça, injustiça social também, né? É um grande, é um grande problema moral e, é uma verdadeira doença. E você retrata isso muito bem nos seus contos. O Pedaço de Mim um, Pedaço de Mim 2, né? São contos notáveis. Notáveis, notáveis. É, bom, eu poderia falar mais sobre os contos que eu li, mas eu acho que eu falei, dei uma ideia do livro, não é? Vamos ver se combina com vocês. É, ao passar a palavra aos outros, eu queria lembrar o seguinte: há aqui escritores juízes, né? Como o Capelato, como a Daniele, não sei se a Renata Manzini está aqui, né? A Eliette, né? Há escritores ou que já publicaram ou que estão vencendo concursos literários. Então, eu queria que esses juízes falassem, né, na sua manifestação, falassem sobre o estilo da Carol, se concordam que o estilo é minimalista, como é que é possível que a Carol tenha também um estilo próximo do minimalista, quando é tão diferente da Henriette, por exemplo, que também é uma outra forma de minimalismo, né? As duas escrituras são minimalistas, e isso é uma recorrência da literatura moderna. Deve ser mesmo, né? Deve ir direto ao ponto e deve ser instigante, usando recursos econômicos de expressão, né? Então, eu queria que esses juízes, a Eliette, a Daniele, Capelato, eu queria que analisassem o estilo da Carol e analisassem o próprio estilo. Se acham que o seu próprio estilo é minimalista também, o da Daniele, por exemplo. A Daniele não é uma escritora minimalista. Não é, né? Ela está presente aqui. Eu gostaria que, quando chegasse a vez dela de falar, né? De se manifestar, queria que falasse sobre o estilo eh, que a Carol filtrou para a sua literatura, e queria que a escritora, que é no caso que eu citei, falasse sobre o seu próprio estilo. Ele é os juízes que escrevem. Eu gostaria de saber como os juízes veem a sua própria literatura comparando com a da Carol. Eu acho que todos estão escrevendo muito bem, estão mostrando a realidade moderna, e isso é muito importante para a manutenção da literatura como arte, para que ela sobreviva, e, e é importante também para o juiz que mobiliza a sua cultura através do estilo literário, o estilo de quem escreve, de quem faz e vive literatura.
Bom, é isso que eu queria falar, Carol. E eu passo a palavra, então. Gostaria de ouvir os colegas, né? O que acharam da obra da Carol, o que eu gostaria. Clementinho, pode seguir a lista aí e Tá. pode passar a palavra primeiro. A Eliette está inscrita. Boa noite a Eliette, todos. Boa boa noite, noite, Eliette. Mafra. Boa noite, querida Carol. Eu sou suspeita para falar de você, Carol, porque eu sou fã dos seus contos, desde antes de você publicar o seu livro. Eu adorei o seu livro, eu gosto muito do seu estilo minimalista. Os seus diálogos são teatrais, até depois eu soube que você, né, já quis ser atriz, então você transmite isso na literatura, porque os seus contos são mini peças de teatro, assim, os seus diálogos são muito teatrais. Seus contos podem ser representados. E então, assim, eu também sou suspeita porque eu gosto do estilo minimalista, como o Mafra falou, meu estilo também é minimalista. E o seu estilo me lembra muito também Clarice Lispector, no sentido de ser muito poético, né? Aqui, com relação ao seu livro, o conto Pausa, para mim, é uma poesia em prosa. Corvos e Trigo é um quadro impressionista, né? Você fala de um quadro e você descreve a história dessa mulher que perdeu os filhos de uma forma também, como se estivéssemos num quadro da vida dela. E como o Mafra disse, Orai por Nós é uma obra-prima, né? Aliás, você trabalha muito bem a psicopatia humana, né? Tem esse psicopata do Orai por Nós e a psicopata do amor de mãe. Então, assim, te dou os parabéns por esse livro, mas eu quero fazer uma pergunta para você, porque além de uma grande escritora, além de uma excelente juíza, uma excelente esposa, uma excelente filha, que eu sei quanto você se preocupa com seus pais, com a sua família, com seus 4 filhos, você é uma super mãe. Você é uma super mulher, Carol, porque você consegue dar conta de tudo isso. A minha pergunta é sobre o seu processo criativo. Como é que você faz? Onde você arruma tempo, Carol, para escrever? Você tem um horário certo? Você escreve quando está inspirada? Você se programa para escrever? Como é que é o seu processo criativo? Então, eu gostaria de ser dessas pessoas assim mais organizadas, sabe, assim, sistemáticas, que tem um horário certo, senta, escreve aquele horário. Mas, como eu falei no começo, para mim escrever realmente é uma necessidade. Então, vem a inspiração, aí algumas vezes eu fico com aquilo na cabeça antes de dormir. Né? Eu deito e vem aquela frase do começo do conto. Aí eu fico com aquilo, elaborando. A hora que eu acordo, eu já elaborei melhor, né? Parece que a gente começa antes de dormir, você dorme com aquilo, já vou, coloco no papel e o conto sai. Algumas vezes, com as nossas, né, oficinas criativas, vem algum exercício. Aí, na hora ali, eu já começo, já escrevo. Quando eu tenho tempo, na verdade, Eliette, eu paro. Os contos são assim. Para mim, conto é muito, muito tranquilo, né? Para escrever. É o que eu falo mesmo no livro. Eu escrevo para elaborar mesmo, é quase que uma terapia para mim escrever esses contos. O Mafra falou do Pedaço de Mim, os dois foram depois de audiências de custódia, né? Eu realmente vivenciei aquilo, falei, preciso colocar isso no papel porque tá doendo em mim. Então, vou escrever. E lógico que não é exatamente igual o que a gente coloca, não é? Mas é uma inspiração. E agora eu estou escrevendo um romance. O romance já é diferente. Para mim já é um pouco mais trabalhoso, porque não é, né, a minha área ali que eu fico mais confortável. Então, em relação ao romance, eu estou me obrigando a todo dia sentar um pouco e escrever, porque senão eu vou levar 10 anos para acabar, porque cada hora vem um conto, eu escrevo os contos e deixo o romance de lado. Então, acho que é um pouco isso. O conto, ele vem e eu escrevo. Né? Já o romance, eu estou tentando organizar um pouco melhor. Obrigada. Eu esqueci de falar que você é uma grande crítica literária também. Obrigada. Vindo de você, eu fico muito feliz. Você sabe que eu sou sua fã, adoro seus livros. Muito bem, Carol. O Clementinho, quem próximo, é? Silvio Barini. Clementim deixa para depois dos juízes. O Mafra pediu que os juízes se manifestassem, eu espero. Tá, não tem ninguém inscrito. Tem a Vilma.
A Vilma não é juíza também. Eu posso falar, Clementim? Tá bom. Dani, Eu vou devolver essa gentileza. É muita gentileza do. Qual que é o nome dele? Silvio. Do Silvio. Muito obrigada pela gentileza. Os juízes deveriam ser os últimos, que nós estamos entre escritores. Mas eu vou. A minha internet está muito aqui recalcitrante, então vamos ver se ela não cai. Eu nem consegui levantar a mãozinha. Mas só para uma atenção ao Mafra, só para comentar, primeiro que a gente está fazendo oficina de escrita criativa pela Pamages, e o professor dá o tema, ah, o título, a primeira frase, a última frase do conto. E enquanto eu estou copiando a frase, a Carol já fez o conto. É claro que depois ela corrige, relabora, mas assim, é uma diferença de eficiência. Qualquer dia eu vou lá na vara da Carol para ver a velocidade dela nos processos, porque eu fico. Eu sou mineira, eu falo que mineiro não perde o trem, Ansiosa. perde sim. Eu estou pensando que eu vou escrever, a Carol já está fazendo o segundo conto. E uma coisa que a Carol tem é uma qualidade assim, grande, que funciona muito nas oficinas, e provavelmente funcionou muito na oficina da Vivian, é que a Carol ela é boa de escuta. O que é um treinamento para nós juízes, principalmente aqueles que fazem muitas audiências, né? Um bom juiz é um juiz que está aberto para escuta, escutativa, né? Escutar já tendo certeza da resposta não é escutar, né? Escutar é de fato, você esvaziar ali o coração e a mente, se posicionar a favor de quem está falando e, de fato, escutar, mesmo que discorde. Isso é muito importante na função pública. A gente hoje quer falar muito e quer escutar muito pouco, né? Todos são donos da verdade, principalmente nas redes sociais. Hoje piorou um pouco a situação por conta de rede social. Todo mundo é doutor em tudo, né? E no caso da Carol, na oficina criativa, a gente até não pode falar muito, porque senão ela sai mudando tudo, porque ela está aberta a sugestões, ela está escutando de fato o que a gente comenta dos textos. E aí ela cresce muito, porque ela para pensar, ela analisa, ela pode até decidir não modificar, mas ela faz parte dessa construção coletiva e ela amadurece muito. Então, acho que ela cresce muito nas oficinas por conta disso, pela rapidez. De fato, ela é uma escritora, porque, de fato, quando ela recebe a ideia, ela já vai colocando no papel, e pela capacidade de escuta que ela tem. E um bom escritor, né, já fazia isso, Guimarães Rosa, é um escritor que gosta de escutar o outro, né? Que gosta de ouvir histórias, né? Então, parabéns, Carol, por essas qualidades. E só para finalizar, em termos de estilo, que eu já falei demais, eu gosto muito dos seus diálogos. Quando leio os diálogos, eu ouço as personagens falando. Eles não são diálogos rebuscados ou forçados no sentido de que fica fake. Acho que você é boa nos diálogos. Se não era, se tornou. É algo que parece fácil para um escritor, mas não é. Eu mesmo não sou boa, não consigo, tenho muita dificuldade. Então, pode investir nisso, porque os textos ganham muita vivacidade, muita realidade com as vozes, com os diálogos. Eu gosto bastante. E vou pensar nessa coisa do estilo, vou pensar no que o Mafra falou, porque o Mafra dá matéria para a gente pensar, estudar e refletir. Parabéns, viu, Carol? E muito obrigada, Silvio, pela gentileza, e Vilma Martins também. E, e fecho aqui meu microfone. Obrigada, Dani. A Dani escreve muito bem também. Estamos esperando seu livro. Já É, vem vindo o livro da Bíblia. Já logo, logo sai. quem Vai, mais vai Clementina. falar? O Rodolfo foi promovido a juiz. Casado não é juiz ainda, né? Juiz é quem faz concurso, cara. Cara,
Hoje eu estou falando aqui, estou no celular e estou até assim de falar, né? Mas o que eu acho, vou falar, o que eu acho marcante na Carol é, é isso que a Daniele falou, né? Parece que ela está falando no ouvido da gente, as coisas têm voz, né? O diálogo, assim, a gente fica muito próximo aquele escritor que você fica muito próximo da conversa, né? Como se estivesse te contando quase que uma fofoca o negócio. Então, eu acho isso assim um grande um forte de toda aquela sofisticação que o Márcio falou, eu não tenho essa capacidade, mas o meu sentimento de um leitor assim é que eu tenho essa relação, não é uma montagem, é um negócio mais elaborado, como às vezes eu acho os meus assim que eu vou montando e tal. É um negócio que sai assim mais no coração, sai mais com sentimento. Então você é uma escritora que envolve a gente, né? Eu não sei se é isso que a Daniela quis falar, mas é o que eu sinto quando eu leio as suas coisas, né? É, é, essa coisa da Daniela falou aí da voz e tal, isso eu acho muito forte. Você não deve perder isso aí, isso no seu estilo. Eu acho que é uma coisa assim muito marcante, porque eu não sou um grande leitor assim como o Mafra, entendeu? Mas a sensação quando eu comecei a ler, li seu livro e já comentei com você, não é? Tem alguns pontos maravilhosos, né, como o Mafra já colocou aí. A gente sempre tem os maravilhosos, mas ninguém consegue fazer só maravilhoso, né? Eu acho que nem o Guimarães Rosa, né? Então, mas tem os sensacionais, né? Esse Orar por Nós é uma loucura. Aquele que eu não sei o nome, mas que o cara fica olhando a mulher dentro da casa, eu acho assim uma criatividade absurda. Como é que chama? Every É breath you sensacional. take, Hã? every breath you take, every breath you take. Acho que então, É que eu pus o mas título em esse teu inglês aí, estilo, eu né, acho. Rodolfo? E acho que a Daniela falou Cabe, outra coisa, porque a gente já é muito amigo, né? Essa coisa de que você quando escreve uma coisa, você fica doida porque a gente dê opinião, fale e discorde. Você não tem aquela coisa de reativa, né? Essa coisa que a Dani falou, isso é muito bom na pessoa, porque a pessoa cresce mesmo com isso, quando ela assimila, né? Não é um negócio. A gente nunca fez o melhor que pode, né? Então, se os amigos dão palpite e tudo, tá todo mundo querendo que a gente avance, né? E se já não dá para avançar quando a gente já publicou, mas vai avançar no próximo livro. Não é? Então, tudo é ganhar. A vida é isso, é ir se aperfeiçoando. E o convívio é uma forma maravilhosa de se aperfeiçoar. Né? E eu agradeço muito vocês, assim, de ser desse grupo aí, um semi-juiz, é um juiz de futebol. Né? Foi maravilhoso para mim conhecer vocês são maravilhosos todos, todos, todos. Né? Agradeço muito esse convívio, eu estou crescendo muito com isso. Beijo grande, parabéns. muito bem, Rodolfo. Muito bem, Davi Clementino. Capelato. Davi Capelato. Davi, Bom, vamos lá. Obrigado, Silvio e Vilma, aí, por deixar a gente passar na frente, tá bom? Só te elogiar mesmo, Carol. Adorei seu livro. Eu já te conhecia, né, do Simbiose, que a gente estava lá, né? A gente participou daquela cerimônia do concurso da Pamages, e eu lembro bem disso, que, que teve uma leitura, não sei se alguns atores leram os trechos, e quando leram o seu conto, o pessoal fez, ó, só no seu que fizeram isso. E quer dizer, foi marcante mesmo isso. Parabéns. Acho sua escrita muito fluida. É muito gostoso de ler seu texto, é muito agradável. A gente vai lendo, vai passando, as páginas parece que não cansam, né? Como algumas outras leituras cansam. Gostei muito do Orai por Nós, o Simbiose eu já conhecia, e gostei muito também do Corvos e Trigo, porque você usou aquela técnica do você e tal, ficou sensacional. Parabéns. Era só falar parabéns mesmo, Carol. Ai, muito bem, obrigada, Davi. Davi. Muito bem. Perfeito. Clementino, põe o Silvio aí na lista. O Quem é que Silvio. está? É o Silvio agora. Vilma não quer falar antes? Fica à vontade. Você mesmo.
Sim, posso falar. Então, Boa noite a todos. Então, eu adquiri o livro da doutora Carolina e um dos contos, né, que me chamou a atenção, que é da página 141, O Padre. E, assim, quando eu já vi o título O Padre, eu falei, isso aqui é previsível. O padre foi encontrado com algum moleque, sabe? Aí fica assim, não, bom, mas deixa eu ler. Aí eu fui ler e no quinto parágrafo eu li, aí falei, nossa, mas aí eu já até sabia. Mas aí eu voltei e aí no quinto parágrafo eu parei, falei, não, deixa eu ver aqui qual é a mensagem que a doutora Carolina está passando, porque ela fez, né, 4 páginas, né? Eu falei, olha, então, deixa eu ver novamente. E me chamou a atenção no quinto parágrafo, onde ela faz uma observação que eu não havia pensado com relação à adoção de adolescentes, porque aqui ela diz, inclusive, assim, eu vou ler só um trechinho, tá, gente? Sobre adoção. E ela, aqui no quinto parágrafo, falava assim, e o mais triste é que a criança não vem para nós, ainda bebê, se não conseguimos uma adoção logo. Vai ficando. Não, pera. E o mais triste, é que eu estou nervosa. E o mais triste é que se a criança não vem para nós ainda bebê, se não conseguimos uma adoção logo, vai ficando mais difícil conseguir alguém que queira adotar alguém com mais história, um pouco mais velho. Aí o que me chamou a atenção é onde a doutora Carolina fala. Mal sabem eles o quanto um pouco de história e bagagem nas costas pode ajudar uma criança a criar vínculo com sua nova família, com seus novos pais. Então, foi uma coisa assim que eu parei para refletir, confesso que fiquei até comovida, porque eu não tinha pensado nisso, né? E também aquela questão, há bastante gente no cadastro de adoção, mas a maioria quer bebês loiros, de olhos azuis e de preferência meninos. Isso eu já tinha lido em algum lugar, já tinha visto. Então, isso me chamou a atenção, né? Como o Miguel foi sacrificado, né? O garoto aqui do conto. E uma coisa também que depois eu vou voltar é essa iniciativa da Lavínia, né? Que pensa, ela está pensando seriamente em adotar o garoto Miguel que foi abusado pelo padre, né? E aí me fez refletir também que o homossexualismo já é uma realidade na nossa sociedade, que desde que o mundo é mundo, né, existe a homossexualidade. Então, tanta escandalização com o padre, lógico que não pode mesmo, né, abusar de uma criança inocente, a informação, mas eu acho que também me chamou também a atenção nesse ponto, que o homossexualismo dentro da igreja existe e que tem que ter um outro olhar, tem que não é aceitar, mas tem que repensar essa questão da homossexualidade dentro da igreja, porque isso é uma coisa que aqui e acolá acontece, nós ficamos sabendo, parece que o Papa Francisco, ele, uma vez ou outra, fala alguma coisa, que eu até escrevi aqui, e ele tem demonstrado passar para nós, né,
em aceitar a homossexualidade, ter a homossexualidade como uma realidade, que isso é mesmo, né? Mas aceitar o homossexualismo. Então, é uma coisa que me fez refletir também. Eu também fiquei assim, de verdade, gente, fiquei meio penalizada com o padre, entendeu? Apesar dele ser assim, né? Ter esse desvio de conduta, mas ele também precisa de cuidados, de um tratamento, de ver o que acontece, por que ele se embandeirou lá para o lado da vida religiosa, sendo que ele tem essa tendência. Então, são coisas, me mexeu várias coisas. Então, doutora Carolina, eu, a princípio, como eu disse para a senhora, mas com todo o respeito ao que a senhora escreve, eu achei meio previsível, padre, mas depois eu parei e refleti sobre esses pontos. Da criança mais velha ser adotada, porque ela já tem uma bagagem, e eu não tinha pensado nisso, que eu sempre tive na minha mente, assim, se eu tenho os meus filhos naturais, tenho um casal de filhos, mas eu penso assim, se fosse para eu adotar, eu pensaria assim, ó, quero uma criança, vou pegar lá, recém-nascida, tal, depois eu conto para ela que ela é adotada, mas tem que ser assim, sabe, que assim, sem nenhuma interferência, que tudo venha de mim e tal, que eu vá passando para ela. E aí eu não pensei nisso, e me comoveu muito essa questão do adolescente ser adotado. Acho que eu falei tudo, a gente vê casos também na televisão, às vezes artistas que adotam, já vi alguns casos de artistas que adotam já crianças, né, já adolescentes, e que as crianças são felizes, parece que são felizes, parece que são bem acolhidas, estão bem recebidas, com muito carinho e amor, e isso é o que importa, né? O amor acima de tudo, né? O amor ao padre, que aconteceu isso com ele, acho que a gente tem que ter também essa caridade de aceitar, né? E também a Lavínia, né? Que bonito esse desejo que despertou nela de cuidar do Miguel, que eu acho que é uma coisa que também vale para nós pensar, também, assim, em torno da caridade, né? Estou vendo, assim, o padre, assim, uma caridade, porque todos somos imperfeitos. Então, é isso que eu tinha para falar. Eu agradeço muito, agradeço principalmente ao meu grande amigo Mafra, que sempre me incentiva, estimula a ler. Eu fiz letras e li muito pouco, porque está fazendo letras e trabalhando direto, criando filho, e não sei o quê. E agora, com esse contato que eu tive com o Mafra, nossa, tem me enriquecido muito. Eu falo isso sem nenhuma, assim, envaidecimento, mas, assim, muito humildemente, eu agradeço ao meu amigo, que, sabe, está sempre ali de mão dada comigo e me dando esse suporte para que eu me melhore como pessoa, né? Então, vocês são, né, têm uma formação tão extensa, uma formação tão grande e tudo mais, e eu agradeço demais de poder estar falando no meio de vocês, e agradeço demais tudo que eu estou ouvindo aqui, está sendo muito bom para mim, meu crescimento mental e psicológico. Muito obrigada. Muito bem, Vilma. Muito bem, viu? Todos gostaram da sua Obrigada, Vivi. manifestação. Muito bem. Quer Que ouviu? comentar? Obrigada.
Ah, Silvio, Vamos lá. Não deixo de agradecer ao Mafra também, um agradecimento de vida toda, né? Mas esses momentos também têm sido muito, muito gostosos e muito estimulantes. É, Carol, eu adorei seu livro, né? Adorei quando você fala, puxa, a gente sempre fica querendo saber qual o impacto causado, né, no leitor, né? Então, vou dizer para você de uma outra forma, movido um pouco por algumas biografias que eu tenho lido recentemente de músicos de jazz que, especialmente os mais antigos, tiveram um mergulho nas drogas pesadas, né? E então eles falam do quanto eles se tornam adictos a partir do baque. Não é o efeito prolongado da droga que os torna adictos, é o baque. É, puxa, eu olhei para o seu livro com essa perspectiva. A cada conto eu ficava esperando o baque, né? Porque eu sabia que vinha, porque isso está presente no seu estilo, se eu posso chamar assim, né? Então eu me tornei um adicto, né? Um adicto do seu livro. Se eu fosse a Carol falando, melhor, escrevendo, eu diria: seu livro é uma droga que me deixou dependente. Mas não, seu livro é excelente e me tornou dependente. Eu voltei a ele inúmeras vezes, né? De verdade, eu acho que eu confundi o calendário do clube de leitura, então eu fiz uma leitura antes, depois eu falei, mas espera aí, deixa eu voltar aqui. E eu fiquei pensando, tem um aspecto da sua escrita que é acre, né? É, e eu também sou um amante da marcenaria. E o ácido é aquilo que a gente aplica à madeira para eliminar o que há de verniz, o que há de cobertura, para se chegar nos aspectos mais profundos da madeira, né? Os mais bonitos, inclusive. Então, de alguma maneira, essa acidez literária também me coloca em contato com aspectos muito interessantes da vida, né? É, não sei se tem, não do ponto de vista estilístico, mas do ponto de vista temático, não sei se tem das suas opções, se tem uma presença rodriguiana, né, nessas escolhas. Só que seria uma rodriguiana, um Nelson feminino, né? É o olhar feminino com essa agudez, com essa acidez, com essa... E me chama a atenção essa perspectiva feminina, né? Me chama a atenção para algo que eu descobri há uns 20 anos atrás, mais ou menos, que é da parte do universo feminino que me era completamente... que para mim eu era ignorante, completo nisso, e que foi sendo aberto pela literatura, mas não só. Na verdade, por uma leitura de uma psicóloga francesa que se chama Anne de Furmantel. Eu não sei se você teve contato com isso, mas tem uma familiaridade interessante, a reflexão dela, num livrinho chamado Maternidade Selvagem, ou A Selvageria Maternal, né? A Selvageria Maternal. É, olha, isso eu ainda estava banhado no romantismo da maternidade, né? Ainda pensava no quanto o ser mãe era uma dádiva, era uma condição enobrecida, respeitada, deliciosa, não é? Do quanto a mulher grávida, para mim, parecia linda, mas o que significava
deveria causar também uma certa vistosidade da própria mulher, uma certa alegria, etc. E quando eu li o livro da de Fomantel é de 2001, eu devo ter lido lá para 2004, por aí, uns 20 anos. E quando eu li a de Fomantel, eu fiquei impactado. Foi um baque também a de Fomantel, me trazendo os aspectos que são, poxa, me tornei uma bomba de hormônio, poxa, meu corpo nunca mais será o mesmo, poxa, esse outro que nasce de mim, mas que não tem, que tem vida própria, né? Começa a ter vida própria, começa a me exigir, me escravizar. Essa dinâmica foi sendo apresentada, então, daquele tempo, e depois me parece que está mais presente também na literatura de mulheres, né? Helena Ferrante, na Carla Madeira, né? Que traz também essas questões ligadas à maternidade. E você, além da maternidade, trata também de relações corrosivas, né? Também nada de romantismo na relação homem-mulher. Voltou? Vocês me ouvem? Olha, estou ouvindo, Silvio. Estou ouvindo. Ouvimos. Então, nada de romantismo nessa relação de casal, de homens e mulheres, e isso vai percorrendo o livro, vai expondo, vai trazendo essa voz que teria sido silenciada durante tanto tempo, né? Essa voz feminina expondo, então, seus pontos de vista em relação a questões que eram fantasiadas, né? Estavam mascaradas para nós todos. Bom, há um conto que me toca demais, que é o Sonâmbulos, né? Ali onde a mãe também está exausta com a criança, que a relação dela com a criança passa a ser uma relação quase de adversidade, assim, ela está com ódio da criança que acorda o tempo todo, que quer mamar, que quer, eu preciso descansar, e quando a criança cai, bate a cabeça, ela dormiu, né? Mas não dormiu, dormiu para sempre ao lado dela, e a mãe pode descansar, o pai chega e se acomoda, porque estão todos bem acomodados ali. E o conto que dá nome ao seu livro, né? E se fosse você, que já é um título provocativo, né? Eu fico pensando lá, se fosse eu como juiz, se fosse eu como escritor, se fosse eu como leitor, e eu me coloco na condição do leitor, que é a única que me cabe, né? E se fosse eu? E isso é interessante, porque você começa com a mancha, com a fantasia. Ali a mancha me lembrou Marguerite Yourcenar, que ela tem, quando ela fala sobre a escrita, ela em um determinado momento ela diz que ela começa a escrever a partir pode ser uma mancha na parede, né? Pode ser um mosquito, pode ser uma barata, pode ser uma aranha, né? E então ali você começa com a mancha e vai trazendo então esse ambiente que nunca é completo, né? Você nunca dá todos os elementos, em vários contos, nunca dá todos os elementos para o leitor de que ambiente é esse. Ele tem que construir junto com você, ele tem que ficar imaginando. Então, você vai tendo ali um pouco do ambiente, vai percebendo, bom, tem ali uma relação, apesar da mancha, o olhar que está para a mancha, quase que faz um corte, né? E introduz lá a relação com o pai, que então é capaz de ouvir, porque está esquecido, mas depois você percebe, não, ele não está totalmente alheio àquilo que eu tô trazendo, as minhas angústias que estou trazendo, etc. Corte de novo, e aí tem um ele.
O ele, a terceira pessoa do singular, que já tinha sido aplicada para o pai, aparece agora de maneira ambígua. E aí vai. E olha, e eu reli, e eu rabisquei. Esse ele, e se fosse você? Né? Então, dali sim, quer dizer, puxa, de verdade, porque ao final, assim, eu queria meu pai de volta, né? Então, tudo aquilo que parece que está depositado no pai, e pode ser, é, reaparece ali. Ah, mas eu queria o pai. Pode ser, eu queria o pai que já foi, e não é mais. Eu queria o pai que não é esse ele, né? Mas pode ser também que esse ele fica aberto para que possa cada um dos seus leitores pensar em si mesmo e na capacidade destrutiva de uma relação na qual se projeta no outro exatamente aquilo que você fantasia numa mulher, né? E anula completamente. Então, eu amei seu livro de verdade e vou continuar com ele ao meu lado para, de vez em quando, poder usufruir ou dar vazão a essa minha adicção. Muito obrigado. Obrigada, Silvia. Nossa, fiquei até emocionada aqui com seu relato. Muito bem, Carol. Tá vendo o que você provocou, menina? Tá vendo? Muito bem, meus parabéns. Você merece tudo isso. Clementine, quem mais vai falar? Tem o Lucas Rossi, e temos presente aqui também a nossa querida Raquel Naveira, escritora, Raquel, e, Raquel. e ela é a próxima autora do mês, deste mês, 29 de agosto, debateremos o livro dela, O Mundo Guarani, mas depois a Mundo Raquel Guarani. informa melhor. Vamos, o Lucas, depois a Raquel. Bom, Lucas eu queria Rossi. só isso, eu queria só parabenizar, né? Eu sou filho da Carol, sou um dos filhos dela. E eu lembro que assim que ela começou a escrever os contos, né, começou ali a formular o livro, ela veio pedir minha opinião, veio pedir para eu revisar. Eu nunca escrevi nenhum conto, nenhum romance, mas eu faço faculdade de jornalismo, então acabo escrevendo bastante no meu dia a dia, né? Escrita é uma das minhas qualidades. E eu lembro de ficar impressionado assim com a qualidade dos contos, com os plot twists, né, que a gente fala. Eu vejo bastante filme e é realmente essa virada que o Silvio comentou, né, que tem sempre no final ali alguma virada, alguma quebra de expectativa. Então eu fiquei muito impressionado com essa qualidade e muito orgulhoso de ver o resultado final que ficou o livro e só parabenizar realmente, e ela merece esse reconhecimento que ela está tendo. Muito bem, Lucas. Muito bem. Obrigada, filho. Pode ser, Raquel? Raquel, vamos lá, Sim, Raquel. sim. Boa noite. Eu vou ser bem breve. É só colocar aqui o meu prazer de conhecer a Carolina da Barro. E quando li esse título, Histórias da Vida Vivida, eu me lembrei assim do Pablo Neruda, com um Confesso que Vivi, e pensei que era algo mais na linha memorialista, embora seja, né, de reflexões e dessa simbiose, vamos dizer assim, entre a vida dela profissional, as suas experiências, que são matéria para esses contos. É um laboratório incrível de vida. E essa frase, se fosse você, também na capa, junto, acoplado ao História de Vida Vivida, Histórias da Vida Vivida, e agora o Silvio, nessa explanação, colocou lindamente uma apropriação aí dessa frase. Se fosse você o leitor, se fosse você o juiz, se fosse você nessa condição, eu achei muito interessante. E eu queria lembrar como é importante um concurso, né? Através do concurso, a Carolina, com o conto Simbiose, ela recebe um super estímulo para escrever o livro, para publicar o livro. Então, os concursos,
e os prêmios, naturalmente, eles nos apontam assim, uma confirmação, nos dão uma alegria, porque ser escritor é algo muito solitário. E se houvesse mais tempo, claro que eu gostaria de ouvir a Carolina ainda falando sobre o seu outro livro, que é Ser Juiz, e se é um livro assim técnico, livro em que ela não pode exprimir assim sentimentos, até ela fala muito isso da razão, de que somente quando ela tira a toga é que ela pode sangrar o coração, que ela pode chorar, que ela pode elaborar aquilo que ela vivenciou, colocar em forma de um conto ou de uma ficção, fazer esse processo entre o direito e a literatura, entre a juíza e a escritora. Então, eu só queria dizer que esse tema também da adoção é muito assim, é muito complexo, não é? Porque nada na vida a gente tem certeza. Não temos certeza nem com os nossos próprios filhos do que nós vamos sofrer, o que nós vamos passar na vida, não é? Então, são temas assim realmente profundos e complexos, e admiro muito essa carga da vida, essa carga de vivência em contato com essas histórias de vida que Carolina conseguiu transformar em contos e ficção. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, Raquel. Muito obrigado. Obrigada, Raquel. Clementine, quem mais está na lista? Não temos ninguém inscrito. Não tem ninguém inscrito? Que Não. horas são? Deixa eu ver aqui. 8h35. 20h35. Tá. Acho que já podemos terminar. Carolina, o que você achou do nosso encontro? Como é que você se Eu sente? gostei demais, gostei demais. Só respondendo a Raquel, esse livro Ser Juiz, Raquel, eu coordenei junto com o professor Roberto Troster, que está aqui também, quero até agradecer a presença dele, mas são histórias de vários juízes, contando como é ser juiz, são artigos. Eu tenho um artigo lá e são vários outros artigos, mas gostei dessa sua ideia aí de um outro livro chamado Ser Juiz com essa outra. Você vê, escritor é muito criativo, né? Você já me deu uma ideia aí com a sua criatividade. Obrigada. Mas gostei demais, Mafra. É interessante a gente ouvir assim, né? As pessoas. É o que você É falou, depois que a interessante. gente escreve o conto, né? Ele passa a pertencer ao leitor. Gostei demais de Exatamente. todo esse feedback, de ouvir tudo que foi falado. Queria agradecer muito a todos aí por esse olhar sobre meus contos, o carinho com que vocês trouxeram aí para mim, todos que estão aqui presentes. Muito obrigada mesmo, a Wanda, Soriana, Simone. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Carol, você merece tudo isso, viu? O seu Doutor livro é Mafra, muito. Fala, Clemente. eu quero falar um pouquinho. Fala. Eu agradecer aí também a participação da Vilma Martins, que é a nossa colega do clube aí desde o início, né? E sempre bom incentivar as participações. Eu gostaria de fazer um comentário assim, sobre essa ação da Academia Paulista de Letras de incentivo à leitura, né? Porque o que nós estamos tendo hoje aqui é um resultado desse trabalho que foi iniciado na primeira década do século com a Ana Maria Martins, depois o Dr. Mafra entrou no processo, e quando estava acontecendo, estava na época da gestão do Dr. Nalini no TJSP, ele falou assim que precisava fazer uma coisa, ele tinha assinado um convênio com a academia, ele como presidente do TJ, e não estava acontecendo nada, que precisava fazer alguma coisa. E aí eu fui procurado, e a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o Dr. Mafra, o que podemos fazer? É um concurso literário, vamos fazer um concurso literário para juízes, né? E aí esse processo foi iniciado, né? O Dr. Mafra na coordenação, juntamente com a Ana, até a gente coloca primeiro a Ana, né? Que a Ana era a nossa líder, né? Nós todos da equipe éramos coadjuvantes.
Mas o Dr. Mafra e a Ana, os dois eram acadêmicos e com participação literária expressiva, né? E eu entrei lá como soldado na parte executiva e acompanhei todo esse processo do simbiose na festa, que a festa, né, o conto do Davi Capelato, da Eliette, né, e da Daniele Martins Cardoso, né, e o processo foi crescendo e hoje temos escritores que se revelam aí com grande competência, com um resultado excelente, reconhecido, né? E a gente faz votos que esse processo continue e que a academia continue contribuindo para esse trabalho de revelar a literatura e incentivar a leitura. Essa era a minha observação. Muito bem, Clementinho, muito bem. É, Então, o próximo livro é O Mundo Guarani, O Mundo da Guarani, Raquel, da Raquel. da Raquel. É O Mundo Guarani. Então, vamos comentar o livro. Eu não li ainda, mas eu vou ler, vou comentar, né? É, E eu quero agradecer a presença de todos, agradecer. Nós agradecemos não só a presença, mas o próprio livro da Carol. Enriquece a literatura. A Carol deve continuar, né? Agora vem vindo um romance. E é assim que sobrevive a literatura, que precisa, a literatura precisa hoje, mais do que nunca, né? Que nós cuidemos dela, cuidemos da palavra. Eu disse aí que a palavra é uma argila maleável, a palavra é isso mesmo. Temos que construir com ela e levar a vida para frente, não é? E a literatura no sentido progressivo, no sentido de manter-se assim e nos manter unidos. A literatura é um traço de união muito poderoso, como nós estamos vendo na nesse nosso encontro. Então, eu agradeço a presença de todos e podemos encerrar, né, Clementina? A Isso, próxima, a próxima será 29, né? É 29. 29 de agosto. Então, vamos ler o livro da Raquel. A Raquel é uma grande escritora e eu tenho certeza que esse é um dos belos livros da Carol, da, da Raquel. Então, um abraço a Obrigada, todos, muito Mafra. obrigado. Obrigada. Bom, até o próximo encontro. Um beijo a todos. Até o Obrigada a próximo Pessoal, encontro. todos. boa Obrigada. noite. Boa Rita, noite. Deise, Du. Boa Boa noite, noite, Boa obrigado. Gente, noite. Boa noite. obrigada por Tchau, tudo aí, por tchau. essa acolhida. Até logo. Boa noite. Amém. Tchau.